Você já teve a curiosidade em saber como é feita a análise e interpretação de desenhos? Fique comigo nos próximos minutos que eu vou te mostrar como tudo isso é feito. Olá, meu nome é David Oliveira e esse é um espaço para você que está procurando conteúdo de extremo valor sobre psicologia, saúde mental e educação. Para que eu possa te explicar como é feita a interpretação dos desenhos, primeiro eu preciso te explicar que existe uma diferença muito bem delimitada no campo da psicologia, bem como no campo da grafologia, entre o que significa interpretar e analisar traços ou desenhos. O que isso significa dizer? Quando estamos falando de interpretar, estamos falando de uma ciência objetiva, estatística, matemática, ou seja, estamos utilizando a grafologia, que é uma ciência que estuda a relação entre a escrita e a personalidade humana e importando esse conhecimento para o estudo dos desenhos. Agora, quando estamos falando de análise de desenhos, estamos falando de uma análise pessoalíssima de características de símbolos, de signos que existem no desenho que dizem respeito a características individuais de um sujeito. Ou seja, você vai encontrar aqueles símbolos, aqueles significados unicamente no desenho daquela pessoa. Essas características não vão se reproduzir em outras pessoas. Por quê? Porque o signo, o símbolo, a análise, ela depende de fatores biopsicossociais que são exclusivos de cada ser humano. Agora que você já sabe essa diferença técnica entre os conceitos de análise e interpretação de desenhos, vamos entender isso de forma prática e mais didática. A ciência por trás da interpretação de desenhos buscou se apropriar do conhecimento de outras ciências. Que ciências que são essas? É a psicometria e a grafologia, que são áreas do conhecimento que buscam cientificamente pesquisar a relação entre a escrita, os traços de um desenho e a personalidade de uma pessoa. Essas duas ciências, a psicometria e a grafologia, elas criam estatisticamente, matematicamente, amostras normativas que validam os significados simbólicos dos nossos desenhos. Vamos tentar entender isso com um exemplo prático. Imagine que eu reuni em uma sala um grupo de pessoas. Todas essas pessoas têm o mesmo traço de personalidade. Que traço de personalidade é esse? Agressividade. Mas, enfim, tem um temperamento mais agressivo. E eu peço para que essas pessoas escrevam um texto que eu entregue de exemplo ou que essas pessoas façam desenhos para mim. Quando eu reunir todos esses desenhos, todos esses textos, eu vou perceber através dessa produção dessas pessoas que existem características que se repetem. Por exemplo, a pressão no traçado, que vai ser uma pressão mais forte, que é características de pessoas mais agressivas. Estatisticamente, a maioria das pessoas vão apresentar esse traço, essa característica. Por que isso acontece? Porque nós, seres humanos, através de uma herança filogenética, incorporamos características que são inerentes a todos. E essas características são reproduzidas, na maioria das vezes, de uma forma muito clara, provando assim que existe um padrão que se repete em todas as pessoas agressivas em seu traçado. Ou seja, a partir da identificação desse padrão, eu posso identificar pessoas agressivas através dos seus traços, através de sua escrita. Para melhorar ainda mais esse exemplo, vamos pegar um outro grupo. Só que agora eu vou constituir um grupo de pessoas mais inibidas, mais introspectivas, pessoas mais tímidas e coloco dentro dessa mesma sala. E peço para que essas pessoas façam essa mesma atividade. Escrevam um texto, ou mesmo que façam desenhos que eu determine durante a atividade. Quando eu reunir toda essa produção dessas pessoas, eu vou perceber que o traçado e o estilo de escrita que essas pessoas utilizaram vão ser diretamente contrárias ao primeiro grupo. Por quê? Porque a personalidade desse segundo grupo é contrária ao primeiro. Então, o traçado também tem que ser o contrário, mostrando a validade científica por trás dessa ciência, mostrando a validade dessa amostra normativa, mostrando que essa estatística pode ser corroborada se ela for reproduzida em ampla escala. E é isso que a psicometria e a grafologia fez ao longo dos anos. Repetiu estudos como esse que eu dei de exemplo em larga escala, conseguindo amostras normativas sobre traços, seja na escrita, seja no desenho, e sobre os mais variados aspectos de nossa personalidade, seja agressividade,
seja empatia, seja afago, seja diferença, enfim, qualquer traço de personalidade que a gente queira estudar pode ser feito através da psicometria e da grafologia. E é esse conhecimento que se desenvolveu ao longo dos anos que nós iremos utilizar hoje para entender a interpretação dos desenhos. Isso mesmo, a interpretação dos desenhos, não a análise de desenhos, porque a análise de desenhos ela vai além da interpretação. A interpretação, a gente utiliza parâmetros estatísticos, amostras normativas. Já a análise de desenhos, a gente vai utilizar a subjetividade da pessoa que a gente está avaliando. A gente vai analisar a subjetividade do artista que produziu aquele desenho. Eu sei que parece confuso, mas vem comigo que você vai entender. No primeiro exemplo, que a gente falou de interpretação dos desenhos, as estatísticas serviram para identificar características que são comuns entre as pessoas, comuns em determinados grupos e amostras normativas, certo? Agora, nesse segundo caso, a gente está identificando características que são exclusivas daquele indivíduo. E por que existem características exclusivas? Por que nós não representamos sempre as mesmas coisas? Porque existe um aparelho mental que ele é moldado de acordo com as experiências de nossas vidas. E, obviamente, como o desenho é uma projeção de nosso aparelho mental, uma projeção do nosso mundo psíquico, esses desenhos eles vão ter características únicas, que você não vai encontrar em nenhuma outra obra de arte, nenhuma produção artística. Por isso que existem tantos artistas que não podem ser reproduzidos. O conhecimento deles não podem ser repetidos, porque ninguém viveu as mesmas experiências que essas pessoas, ninguém viveu as mesmas sinapses nervosas, ninguém viveu o mesmo momento histórico-cultural daquela pessoa que influenciou esse entendimento gráfico, esse entendimento projetivo. Nesse vídeo, eu não irei me aprofundar na análise subjetiva, na análise de desenhos. Por quê? Porque a gente já tem um vídeo que fala sobre projeção que explica isso muito bem. Dá uma olhada em um dos cards que vai aparecer nesse vídeo que você vai encontrar esse material. Sintetizando tudo que foi dito até agora, para que a gente possa dar continuidade no vídeo, primeiro a gente entendeu que existe a diferença entre análise e interpretação de desenhos e que a interpretação de desenhos é uma ciência que tem seus primórdios na psicometria e na grafologia e que essas duas ciências utilizam amostras normativas e públicos de comparação para poder provar sua eficácia. Já a análise de desenho é uma ciência que vai ao encontro da subjetividade por trás dos traços e da grafia. De uma forma geral, as pessoas não têm conhecimento do quão útil é a ciência por trás da interpretação de desenhos. No Brasil e no mundo, a interpretação de desenhos é utilizada nos mais variados segmentos profissionais e pessoais. Por exemplo, no recrutamento e seleção de pessoas. Frequentemente, empresas utilizam o conhecimento por trás da interpretação de desenhos e da grafologia para analisar aspectos da personalidade de candidatos. Ou seja, conseguir identificar um candidato que tem uma personalidade mais compatível com o cargo que está sendo oferecido pela empresa. Como que isso é feito? Esses profissionais que frequentemente são administradores, técnicos em recursos humanos, psicólogos, eles pedem para que os candidatos façam desenhos, aí eles podem ou não determinar qual tipo de desenho deve ser realizado. Depois, com esse desenho em mão, eles utilizam o conhecimento científico da interpretação de desenho para identificar a personalidade desse candidato e verificar se a personalidade descrita verbalmente por esse candidato é a mesma que está presente no desenho, assim garantindo uma chance maior de sucesso na contratação de um colaborador que vai se adequar ao cargo. Caso esse profissional não utilize recursos como a grafologia e a interpretação de desenhos, ele vai ter que acreditar unicamente na fala daquele colaborador ou na análise comportamental, enfim, ele vai estar sem ferramentas para lidar com a entrevista de emprego. Outro exemplo em que podemos perceber que a interpretação de desenhos é utilizada de forma bem frequente é na psicoterapia, seja na terapia artística, seja na psicoterapia convencional. Durante um tratamento de um paciente com ansiedade, por exemplo, que tem dificuldades em descrever aquilo que lhe gera insegurança, aquilo que lhe gera medo e temor, o psicólogo ou psicoterapeuta, de uma forma geral, pode solicitar que seu paciente faça um desenho de seu futuro. Para o paciente, essa atividade vai ser infinitamente mais fácil de ser realizada do que descrever aquilo que ele tem medo. Por quê? Porque o desenho, o paciente muitas vezes vai desenhar sem perceber
que é que ele está comunicando seus medos, sem perceber que ele está comunicando as suas inseguranças. E isso faz com que os mecanismos de defesa que gerem tensão nesse indivíduo não sejam ativos. E o psicólogo, o psicoterapeuta com esse desenho em mão, ele pode identificar sinais de adoecimento nesse desenho, como, por exemplo, traços trêmulos que podem indicar a ansiedade, ou cores escuras que podem indicar o medo ou a insegurança. E assim ajudar esse paciente a lidar com essas demandas. A lidar com essas demandas, mas não através de uma linha direta, de uma linha convencional, e sim através de uma linha sublimática, através de uma metodologia mais sutil, de uma metodologia menos invasiva, que vai gerar menos estresse e menos desgaste para esse paciente. Um terceiro e último exemplo que eu quero trazer para vocês, onde o conhecimento da interpretação de desenhos e da grafologia pode ser utilizado no nosso cotidiano, é na criminologia. A criminologia pode ser uma ciência que aparentemente está distante da população de forma geral. Você pode pensar que diz respeito apenas a policiais, a investigadores, a pessoas que operam a lei de alguma forma. Mas, na verdade, não é assim que acontece. Eu, você, todas as pessoas de uma forma geral, utilizamos do conhecimento da criminologia em algum momento da nossa vida. Exemplo disso é quando assinamos um documento ou colhemos uma assinatura. Esse ato de assinar um documento, colher uma assinatura, é utilizar a grafologia, é utilizar a interpretação dos traços para o nosso cotidiano. Quando eu pego um cheque assinado por uma pessoa, eu preciso analisar aquela assinatura, preciso analisar o preenchimento daquele talão de cheque para verificar se aquela escrita condiz com a daquela pessoa que normalmente me emite aquele cheque, para verificar a autenticidade daquele cheque. Quando eu tenho que entregar um documento para uma pessoa, eu assino aquele documento a fim de mostrar a autenticidade daquele documento, bem como a propriedade de quem o assinou. Então, concordam que para que isso aconteça, eu preciso analisar essa escrita. Isso mostra que a sociedade, de uma forma geral e até de uma forma legal, reconhece a cientificidade por trás da grafologia. Porém, eu não poderia deixar de agradar aquelas pessoas que gostam de conteúdos policiais, investigativos, que também diz respeito à criminologia. Por isso, eu vou indicar para essas pessoas que gostam desse conteúdo um episódio de uma série chamada Mentes Criminosas, uma série muito famosa. Neste episódio, o serial killer que está sendo caçado pela unidade de análise comportamental deixa para essa unidade uma carta. Essa carta está repleta de signos, de símbolos, mas para conseguir interpretar essa carta, essa unidade de análise comportamental utiliza da grafologia para analisar a escrita, analisar o traço e assim identificar a motivação, identificar o perfil de personalidade desse serial killer e assim conseguir localizá-lo e fazer sua prisão. É um episódio muito interessante que diz respeito ao assunto que a gente está falando. Se você gosta desse tipo de conteúdo e não se importa de ver cenas um pouco mais violentas, assista a série, você vai gostar. Espero sinceramente que você tenha compreendido como é feita a análise e interpretação de desenhos. Se você ficou com alguma dúvida, se tem alguma sugestão, se tem alguma experiência que gostaria de compartilhar, deixe seu comentário, será um prazer conversar com você. Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar uma curtida, isso nos ajuda a manter engajados e a plataforma nos reconhecer como conteúdo relevante. Por favor, faça essas 3 ações que vai nos ajudar muito.